Hoje temos a presença do pastor Roosevelt trazendo uma mensagem especial para a sua família. A família sempre foi o alvo dos anseios e planos de Deus. O Senhor não trata apenas com indivíduos, mas também com famílias. É verdade que a salvação é individual e a escolha e a fé também. O juízo vindouro também tem esse predicado. E é por isso que a palavra inspirada declara: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está registrado lá em Romanos capítulo 14, versículo 12. Apesar disso, quando falamos a respeito de propósito, percebemos que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos de famílias e não apenas de indivíduos. Isso mostra o interesse de Deus por nossas famílias. Ele tem desejo delas, Ele quer tê-las no seu ciclo de amor, deseja compartilhar sua presença e poder. Ao estabelecer a família no Éden, Ele vinha sempre visitá-los. Imagino da alegria de Deus em rever todos os dias aqueles que foram frutos da criação divina. A queda de nossos pais frustrou temporariamente os sonhos de Deus, pois Ele deseja a maior de todas as bênçãos das famílias, que é o encontro festivo e feliz da volta de Jesus a essa terra. Entendemos então que Deus deseja que a família, a sua família, estejam entre aqueles que serão convidados por Jesus a viverem com Ele os anos sagrados da eternidade. Agora, o que fazer para que isso seja real na minha e na sua família? Vamos considerar algumas coisas que julgo importante compreendermos. Para isso, quero usar a Escrita Sagrada. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Essa narrativa desse grande patriarca nos ensina preciosas lições. O texto inicia dizendo que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé foi avisado divinamente. Então, ele tinha comunhão com Deus. Entendo que esse fato nos ensina que devemos, para a salvação de nossa família, exercermos comunhão com Deus. E a forma mais prática disso é através do estudo da sua palavra. Esse é o meio mais eficaz de perpetuar em nossa família a vontade de Deus. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 78, do versículo 5 a 7, diz assim: porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O povo de Deus tinha o costume de transmitir a sua palavra de geração em geração. Deste modo que as histórias e preceitos da Sagrada Escritura foram ensinados através da tradição oral, muito bem antes da escrita. Cada família era responsável por instruir seus filhos e, por isso, a casa era naturalmente uma escola de aprendizado da palavra de Deus e dos seus ensinos. Reflita comigo. Qual tem sido a convivência de sua família com a palavra de Deus? Quanto tempo sua família tem se dedicado a estudar esse livro tão especial? A palavra de Deus tem inúmeras bênçãos reservadas para derramar sobre nossas famílias. Só depende das nossas escolhas. Conta-se que um certo senhor, dono de uma empresa, decidiu ao final do ano fazer uma proposta para os seus funcionários. Ele oferecia $1.000 ou uma Bíblia de presente. Todos foram chamados um a um à sua sala para receber o presente que desejassem, a Bíblia ou os $1.000.
e todos foram saindo da sala daquele empresário felizes e sorridentes com os $1.000. Essa atitude desapontou aquele homem que, imaginando que ninguém fizera a escolha da Bíblia, até porque só faltava a faxineira, e se todos preferiram os $1.000, imagina essa pobre mulher que ganha tão pouco. Mas, para a surpresa de todos, a mulher decidiu pela Bíblia. Queria, segundo ela, dividir preciosas verdades com seus filhos. Ao chegar em casa, contou muito feliz a sua decisão. E ao abrir a Bíblia para a primeira leitura, uma surpresa. $10.000 dentro do livro sagrado. É exatamente isso que essa palavra tem poder de fazer em nossas famílias e por nossas famílias. Grandes bênçãos. Em seguida, o texto diz que Noé temeu. Essa expressão denota fé. Ele acreditou na palavra de Deus. Esse detalhe nos é muito importante porque vivemos num mundo altamente cético. As pessoas não acreditam facilmente. Tem até os que dizem não acreditar na própria sombra. Percebemos que o texto diz que ele não via as coisas que lhe foram ditas, mas creu. Uma fé que agrada a Deus torna aquele que a possui uma pessoa que põe inteiramente sua confiança em Deus. Essa confiança é assinalada pelo ato de crer, obedecer, perseverar e esperar. Esse homem confia porque crê, obedece, pois acredita que aquilo que Deus falou é verdade. Essa pessoa persevera em meio aos problemas e lutas, pois tem esperança de alcançar aquilo que Deus prometeu. Acreditar naquilo que Deus prometeu que acontecerá no futuro leva a uma alteração de pensamento, de atitude e leva ao arrependimento dos pecados, bem como à disposição de ter uma vida conforme revelada a vontade de Deus no presente e esperança quanto ao futuro. A fé envolve o olhar em tempo real, ao passado e ao futuro, através da revelação específica de Deus e uma resposta no presente. Essa resposta pode ser obediência à vontade de Deus, se o homem tiver fé, ou desobediência à vontade de Deus, se o mesmo não tiver fé. A minha e a sua vida sempre será uma resposta àquilo que Deus revelou sobre o futuro e o passado. Se acredito naquilo que Ele revelou, vou obedecer. Se não creio, não obedecerei. Ou eu ajustarei a minha vida, ou não ajustarei a minha vida em concordância à palavra de Deus. Se eu creio na revelação de Deus sobre o passado, o futuro, eu harmonizo a minha vida para viver em conformidade com as reivindicações dessa revelação especial. Foi dessa maneira que Noé fez. Ele obedeceu exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E o resultado dessa obediência foi a salvação dele e de sua família. O retorno de Jesus figura em sua agenda como um evento incerto, duvidoso, certo, mas distante. Você acredita? Na sequência, o texto diz que para a salvação de sua família, ele preparou a arca. Esse preparar nos ensina busca, empenho, preparo. Para que a volta de Jesus não seja uma surpresa para a sua família, você precisa preparar. Noé investiu tempo, inteligência, dinheiro, tudo o que foi necessário. Enfim, a vida dele para a salvação de sua família. Noé tomou as rédeas da situação, não esperou por ninguém. Talvez você conheça as pessoas que estão sempre transferindo a outros suas responsabilidades. Não assumem seus próprios erros e por isso apontam como errado o marido, a esposa, o pai, a mãe, o tio, a tia, a sogra, até o cachorro da casa. Estão cobrando sempre postura do outro, mas não fazem nada para mudar seus próprios modos. Quero me dirigir em especial aos pais. Você, pai, é o responsável por preparar a sua família para a volta de Jesus. Você precisa conscientizar-se que é um dever meu como pai. Bem longe de mim imaginar que isto é uma obrigação do pastor da igreja, do professor da escola bíblica. O pastor, o professor, pode até me ajudar. Porém,
a maior responsabilidade que Deus irá cobrar é de mim, como pai. Meus filhos precisam conhecer sobre a pessoa de Cristo Jesus em nossa casa. A Bíblia diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quanto você tem investido na salvação da sua família? Quanto tempo tens dispensado com esse objetivo? E finalizando o texto, diz que ele foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Isso nos apresenta o prêmio para todo aquele que teve como alvo supremo a salvação da sua família. Esse é o maior dom que um mortal poderá receber, ver os seus filhos salvos por Jesus. Deus quer dar à sua família a oportunidade da salvação por ocasião da volta de Jesus. Não importa onde você esteja ou em qual situação, Ele te almeja com um amor profundo, dizendo: filho, eu quero salvar a tua família. É oportuno lembrar um fato registrado em Atos, no capítulo 16, versículo 23 a 31. Que diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Observamos o interesse desse homem pela salvação e a orientação de Paulo e Silas de que essa salvação deveria ser alcançada pela sua família. A salvação de nossa família é provocada por atitudes simples como essa. Alguém poderia dizer: só isso? Só crer em Jesus? Mas são as atitudes simples da vida que nos levam a grandes resultados. Conta-se que um homem foi contratado para pintar um barco. Enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando por uma fresta no fundo do barco e decidiu consertá-lo. Terminado o serviço, recebeu seu dinheiro e se foi. Uma semana depois, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso e falou: o senhor já me pagou pela pintura do barco. Ele então respondeu: isso não é pela pintura, é por ter consertado o vazamento do barco. Foi um serviço tão pequeno, disse o pintor, que eu nem quis cobrar. Por que você está me dando tudo isso? Meu caro amigo, quando eu pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. 3 dias depois, meus filhos, sem me avisar, saíram para uma pescaria em alto mar. Eu não estava em casa naquele momento e fiquei desesperado, pois eu sabia que o barco podia afundar. Você não imagina o meu alívio e a minha alegria quando eu vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Você evitou que os meus filhos corressem risco de morte. Muito obrigado. Você também pode ter resultados incríveis por decidir fazer coisas simples. No relato final do encontro do carcereiro com Paulo e Silas, diz que toda a sua família foi salva pela simples atitude de crer em Jesus. Que Deus, em sua infinita graça, te encha de muita força e ânimo
para trabalhares pela salvação da tua família. Que Deus te abençoe.